Legal, valendo então, né? Vamos ver mais uma seção do nosso livro, seção 3.9. Pulamos a 3.7, fizemos a 3.8, né? Os modelos de crescimento e decrescimento. E agora também uma seção de aplicações, a seção 3.9. Vamos lá. Deixa eu pegar minha tela aqui. Taxas relacionadas. Bom, nesta seção são apresentadas situações nas quais as variáveis envolvidas na situação, no evento, dependem de uma outra variável, geralmente a variável tempo. Tá? Então eu tenho várias variáveis envolvidas num episódio, numa relação, que dependem geralmente do tempo. Cabe ao estudante determinar uma equação que modele o problema e, mediante o uso da regra da cadeia, obter a informação desejada. Então vamos ver, são só, não tem teoria, tem só exemplos, exercícios, tá? Dos quais, para resolver esses exercícios, você usa todos os conhecimentos já adquiridos, tá? E tabela de derivadas sempre à mão, tá bom? A gente vai sempre usar essa tabela de derivadas aí. Considere que bombeamos ar para dentro de um balão esférico, uma situação ideal, tá? Então você tem uma esfera, um balão esférico, e você está bombeando ar dentro dele. Perceba que a taxa de variação instantânea do volume está relacionada com a taxa instantânea da variação do raio. Tá? Então você está bombeando, então o volume depende do tempo, o raio também depende do tempo, certo? E elas estão relacionadas porque a geometria do balão não muda. Podemos determinar tal dependência com o uso da regra da cadeia e uma equação que relaciona as variáveis, né? Então você tem, nesse caso, no exemplo, onde você bombeia o ar para dentro de um balão esférico, né? Com o passar do tempo, você vai tendo variação do volume, né? Aqui, ó, fiz uns 3, 4 quadros aqui na animação, né? Com o passar do tempo, você vai tendo variação do volume, certo? O volume depende do tempo, o raio depende do tempo, a área superficial também depende do tempo, certo? E a gente tem equações que relacionam essas variáveis entre si. Então, considere agora que esse balão é inflado, esférico, né? E que o volume aumente a taxa de 100 centímetros cúbicos por segundo. 100 centímetros cúbicos por segundo, seriam 2 copinhos de café, aqueles copinhos pequenininhos de 50 ml, né? 50 centímetros cúbicos. Então, 100 centímetros, não, 2 copinhos de café não, seria 2 copinhos de café, sim, 1/3 de um copo de 300, né? 300 ml. Então, cada segundo. Então, o volume que você injeta o ar lá dentro varia a uma taxa fixa de 100 centímetros cúbicos por segundo. A pergunta é, quão rápido o raio do balão estará crescendo quando o diâmetro for 50 centímetros? Quando o raio for 25 centímetros? Quando o raio for 25 centímetros, você continua tendo essa taxa de variação do volume, né? O volume estará crescendo a uma taxa de 100 centímetros cúbicos por segundo. Mas e o raio? Então vamos descobrir. Inicialmente explicitamos o que é fornecido e o que é pedido. Então, ó, se V for volume, é dado que dV dt é igual a 100 centímetros cúbicos por segundo. Tá? Se R é o raio, eu vou denotar o raio por R pequeno, pede-se dr dt quando o raio for 25 centímetros. Certo? A taxa de variação do raio quando o raio for 25. Bom, você agora é aquela história. Esse exemplo aqui, lá na lista de exercícios, tem vários exercícios propostos. Cabe a você, que vai resolver o problema, descobrir uma equação que relacione volume e raio. Nesse caso aqui é fácil, né? O volume de uma esfera é 4/3 de πr ao cubo. Ok? Aqui eu compreendo que o volume depende do tempo e o raio depende do tempo. Então, V, eu vou denotar assim, V de t, 4/3 de πr de t ao cubo. Derivemos em relação ao tempo. Então, a derivada de V em relação ao tempo, que é fixa fornecida,
igual a derivada da expressão do lado direito. Então, a derivada do lado direito é 4/3 de π, agora, regra da cadeia combinada com a regra da potência. 3 vezes o raio ao quadrado vezes derivada do raio em relação ao tempo. Regra da cadeia. Então, eu tenho que 100 é igual, aí eu vou cancelar, né? 4/3 com 3, vai haver um cancelamento ali, vai ficar 4πr² dr dt. Agora eu sei que 100, que é uma taxa fixa, né? 100 é igual a 4πr² dr dt. Então eu isolo a taxa de variação do raio, igual a 100 dividido... eu subi minha tela aqui, né? Subi minha cara aqui no vento. Então, assim, então eu estava aqui, né? Cancelando 3 com 3, aí eu isolo dr dt igual a 100 dividido por 4πr². 100 dividido por 4 dá 25. Eu tenho a expressão da taxa de variação do raio. O autor me pede quando o diâmetro for 50, ou seja, quando o raio for 25. Quando o raio for 25, eu coloco ali 25 quadrado, vai ser 1 dividido por 25π. Então, a taxa de variação do raio será de aproximadamente 1,2 centésimos de centímetro por segundo, a cada segundo. Então, ele varia bem pouquinho. Faz sentido o raio variar bem pouquinho, porque, veja, você vai ter meio metro de diâmetro na esfera, certo? E você estará bombeando 2 copinhos de café, você está bombeando 100 centímetros cúbicos a cada segundo. Então, a esfera está muito grande, então a variação do raio é pequena mesmo, né? Quando a esfera é pequenininha, o raio varia numa taxa maior. Quanto maior for o volume, menor vai ser a variação do raio, tá? Resolvido o primeiro exemplo. Aqui eu estou explicitando, né? São 100 centímetros que vale a 2 copinhos de café, então por isso que a derivada nesse instante, 20, onde o raio é 25, é uma derivada pequena mesmo, uma taxa pequena, né? O raio estará crescendo a essa taxa. Exemplo 2. Considere uma escada com 5 metros de comprimento apoiada numa parede. Considere que a base da escada desliza no chão a uma velocidade de 1 metro por segundo. A pergunta é, quão rápido o topo da escada escorrega na parede? Escorrega para baixo, quando a base da escada já está a 3 metros da parede. Então, tem aqui uma ilustração da situação, né? A escada tem comprimento 5, está apoiada na escada, e aí a base dela começa a escorregar a uma velocidade constante de 1 metro por segundo. Então, né, a velocidade do chão é constante, mas a velocidade com que ela escorrega na outra parede, você vê que aumenta, né? Todo mundo já presenciou isso, né? Alguma coisa escorregando assim, né? A velocidade aumenta. Então, quando essa base passar pelo 3 metros, aqui ó, na minha ilustração, ó, quando você estiver com a base a 3 metros de distância da parede, qual será a velocidade que o topo da escada estará correndo para baixo? Então, 5 metros, 1 metro, aqui embaixo terá que ser 3. Então, precisamos colocar nome nessas variáveis aí e adotar um referencial. Então, vamos chamar de x a distância da base da escada à parede, y a medida do topo da escada até o chão, a hipotenusa aí, a escada tem comprimento fixo 5, né? E eu tenho essa taxa dx dt, que é a velocidade positiva de 1 metro por segundo. E eu quero dy dt, que é a variação da altura, que vai ser negativa, né? Pela orientação aqui vai ser negativa esse dy dt. Bom, o que relaciona x com y nesse problema? Claro, x² mais y² igual a 25. Né? Dado fornecido dx dt igual a 1 metro por segundo, dado pedido dy dt quando o x for 3 metros, a equação que relaciona é x² mais y² igual a 25. Aqui o x depende do tempo e o y depende do tempo. Então eu vou derivar os dois lados em relação ao tempo. Derivando o x² mais y² em relação ao tempo, eu vou obter taxa igual à derivada de 25, que é uma função constante em relação ao tempo. Então, ó, regra da cadeia, 2x dx dt mais 2y dy dt igual a 0. O dy dt é o que eu procuro.
a variação do topo da escada em relação ao chão. Isso é menos, isolando ali, menos x dividido por y dx dt. Esse dx dt é a velocidade com que o pé da escada escorrega, que é 1 metro por segundo. Certo? Então, 1 metro por segundo é o meu dx dt. Quando o meu x for 3 metros, eu preciso saber quanto que é o y. Mas aí eu uso Pitágoras, o meu y vai ser 4. Então, a minha variação de y dt será menos 3 dividido por 4, né? 3 dividido por 4 vezes o número 1, que é a taxa, a velocidade no qual o pé da escada escorrega. Então, menos 3 quartos de metro por segundo. Negativo porque o y está diminuindo. Ok? Terceiro exemplo. Um tanque de água possui um formato de um cone circular invertido com base de raio 2 metros e altura igual a 4 metros. Tem um desenho aqui. Considere que a água é bombeada para o interior do tanque a uma vazão de 2 metros cúbicos por minuto. Então, veja, é um tanque, cone invertido, o raio da base lá em cima, o raio da base é 2, a profundidade desse cone, o H, é 4, e você estará bombeando água, né, a uma vazão constante aqui, ó. Está aumentando o volume de água a vazão de 2 metros cúbicos. A cada segundo, você joga 2 metros cúbicos ali dentro. 2 metros cúbicos ali dentro. Certo? Pergunta. Qual é a velocidade, com que velocidade o nível de água estará subindo quando a profundidade for de 3 metros? O tanque tem 4. Certo? Então dá para a gente perceber que o nível, a velocidade no qual o nível da água está subindo, no começo, como está, né, perto do vértice do cone, você está jogando 3 metros, 2 metros cúbicos por minuto. No começo a velocidade do nível da água é rápido, mas como você vai alargando a base, aí depois a velocidade de subida do nível de água vai diminuindo. Quando você passar pela profundidade 3, qual será essa velocidade com que o nível de água estará subindo? Então vamos lá. Eu preciso nomear e encontrar equações. Bom, o raio fixo lá é 2, o H vai ser o nível da água, eu vou ter um raio intermediário ali, que vai variar, né? A altura total é 4. Eu recebo que dV dt é 2 metros cúbicos por minuto. Me é pedido variação do H, dH dt, quando o H estiver valendo 3. Eu preciso de uma equação que relacione essas variáveis. Eu preciso saber, por exemplo, uma equação que relacione essas variáveis aí, H e R, né? E é o volume, porque eu estou jogando volume ali. Então, volume de cone, 1/3 de πr² vezes a altura. Certo? 1/3 de π. Então, o volume depende do tempo e é expresso como 1/3 de π, R, que depende do tempo ao quadrado, vezes a altura, que também depende do tempo. Certo? Muito bem. Só que essa equação possui 3 variáveis. Né? Eu possuo volume, raio e altura H. Eu preciso eliminar uma delas, tá? Porque eu vou calcular a derivada e eu quero a variação do raio. Então eu vou eliminar uma variável. Eu vou eliminar a variável H usando semelhança de triângulo. Opa, dá para ver o triângulo ali menorzinho, né? R está para H, triângulo dos retângulos. R está para H, assim como 2 está para 4. Então R é sempre a metade do H. R é sempre H sobre 2. Aí eu volto lá na minha equação e escrevo V, que depende do tempo, é 1/3 de π, o R substitui, H por 2 ao quadrado vezes o H. Então a minha equação é V igual a π sobre 12 H ao cubo. Ambos, tanto o V quanto o H, dependem do tempo. Então eu vou derivar em relação ao tempo, porque eu tenho a derivada do volume em relação ao tempo que me é fornecida. É uma taxa fixa. Tá? Então a equação está ali no cantinho. dV dt então será π sobre 12, que multiplica 3 vezes o colchete ao quadrado, vezes derivada do colchete em relação ao tempo, vezes derivada dH dt. Ok? Então eu tenho cancelamento ali. dH dt, sim, eu vou isolar o dH dt e multiplicar para o outro lado.
Então tem um cancelamento ali, o 4 do denominador vai para o numerador, πh no denominador, dv dt, certo? dv dt, a variação do volume é fixa, igual a 2. Quando h for 3, é o momento em que o autor me pergunta, quando h for 3, eu faço as minhas substituições. Ok? 2, 3 no lugar do h, faço essas contas, aproximadamente 0,28 metros por minuto. Ou seja, a cada minuto que passa, o nível de água aumenta aproximadamente 28 centímetros. Isso, né? A cada minuto, aproximadamente, o nível aumenta 28 centímetros. Né? Porque eu já estou chegando, só tem 4 de profundidade, né? Eu já estou chegando lá para cima. Né? Mais alguns minutos e o tanque fica cheio. Tá certo? Quarto exemplo. Um carro A se move para o oeste a 90 km por hora e um carro B se move para norte a 100 km por hora. Ambos rumam para uma intersecção dessas estradas. Essas são situações ideais, né? A estrada é retilínea, né? Um campo plano, né? Então você tem um carro A para leste e um carro B para norte, né? Então tem aqui, né? Os carros estão se movimentando, ok? Né? Estão se movimentando. A velocidade, por exemplo, do carro branco, que vai para o oeste, é 90 km por hora, e do carro B é mais rápido, a 100 km por hora. Aí vem a pergunta do autor. A que taxa os carros se aproximam um do outro quando A está a 60 metros da interseção e B a 80 metros da interseção? Então, quando estão chegando aqui, né, a 60 metros o branquinho e a 80 metros o vermelhinho, com que velocidade a distância entre eles? A distância entre eles, com que velocidade essa distância está variando? Então, vou pegar uma hipotenusa aí, com que velocidade essa hipotenusa estará variando? Quando um cateto for 60 e o outro for 80, certo? Vamos lá na resolução. O A vem para o oeste, medida dele até o cruzamento é x, o B para cima, orientação, medida é y, distância entre eles é z. Então eu tenho dx dt igual a menos 90, dy dt igual a menos 100, porque eu vou pegar menos porque estão chegando no cruzamento. Então a variação é negativa da distância. dz dt também vai ser negativo, né? Então a relação entre as variáveis que eu vou ter é x² mais y² igual a z ao quadrado. Ok? Vou compreender que cada uma dessas variáveis depende do tempo e vou derivar. Então, 2x dt dx dt mais 2y dt dy dt igual a 2z dz dt. Ok? Então eu isolo dz dt, que é a taxa de variação da hipotenusa, taxa de variação da distância entre eles. Está isolado aqui, cancelei o 2. Bom, então dados do problema. Vamos lá. O x, a velocidade está dada em km por hora, então eu faço uma conversão aqui. X está a 60 metros do cruzamento, então o x é 0,06 km, o y é 0,08 km, está a 80 metros do cruzamento. Então, qual é a distância fixa ali, no caso, nesse instante z? O uso Pitágoras é de 100 metros. Ok? Aí eu vou para a minha derivada. Então, o meu x na situação é 0,06, o meu y da situação é 0,08, e as taxas de variação são menos 90 e menos 100. E o meu z do denominador aqui, foi o que eu calculei, que é 100 metros, então é 0,1. Então essa taxa de variação da distância entre os carros é de menos 134 km por hora. Velocidade na qual eles se aproximam, né? Um vai a 90, o outro vai a 100 por hora. Nesse instante, eles estão chegando perto um do outro, de maneira que essa distância diminua a uma razão de 134 km a cada hora. Certo? Resolvido o problema. Né? Exemplo 5, mais o último agora. Um homem anda em linha reta a 1,5 m por segundo, né, segundo uma direção em cima de uma reta lá. Um holofote está situado a 6 metros dessa linha em que o homem anda, sempre focando o homem. Pode ser aquelas câmeras, né, de vigilância que tem sensor de movimento. O holofote tem um sensor de movimento e anda acompanhando o homem. Ok? A que taxa o holofote está girando quando o homem está a 8 metros da perpendicular entre o holofote e a linha na qual o homem anda?
certo? Então, na perpendicular aí no desenho, a perpendicular 6 metros, o holofote está como se fosse numa parede, né? E ele está andando rente à parede. Aí o homem passa pela perpendicular e continua andando, certo? Quando eu estiver a 8 metros dessa perpendicular, quando aquele xzinho lá for 8, com que velocidade o motor do holofote estará girando? Com que velocidade o holofote estará girando? Vamos equacionar. Então, convencionando as variáveis aí, ó, dx dt, variação do x aí no caso, será positiva, 1,5 metro por segundo. Né? O pedido é dθ em relação ao tempo, dθ dt, no momento em que x for 8. No momento que x for 8. Ok? Quais a relação entre essas variáveis? Ora, a tangente de θ, eu tenho o ângulo retangular, a tangente do ângulo θ, tangente de θ, é x sobre 6. Cateto oposto sobre cateto adjacente, x sobre 6. Então, x para mim é 6 tangente θ. Para que eu pense que o x varia com o tempo, 1,5, e o θ varia, então a tangente do θ varia. Ok? Vou compreender que os dois dependem do tempo. Então, derivando, dx dt igual a tabela de derivadas, olha lá, qual é a derivada de tangente do arco x? Secante ao quadrado de x. Então, aqui, regra da cadeia. Dx dt igual a 6 secante ao quadrado desse colchete, vezes a derivada que eu tenho no colchete ali, vezes dθ dt. Muito bem. Dθ dt, eu vou isolar, é o que eu quero, a taxa de variação do holofote, do motorzinho, é 1/6 secante a 1 sobre cosseno. Então, vai para o outro lado multiplicando cosseno. 1/6 de cosseno ao quadrado de θ dx dt. Ok? No momento em que x for 8, aí você volta lá na ilustração, no cantinho ali. No momento em que x é 8, eu tenho 8 no cateto, 6 no outro cateto, calculo a hipotenusa. Vale 10. Então, dθ dt é 1/6 de cosseno ao quadrado de θ dt dx dt, vai ser 1/6 do... Quanto vale o cosseno de θ nesse momento? Para esse triângulo, cateto é 10, cateto adjacente é 6, hipotenusa é 10, então o cosseno de θ, cateto adjacente sobre hipotenusa, 6 décimos. 6 décimos ao quadrado, o dx dt eu sei quem é 1,5 fornecido no enunciado, então eu faço essa conta aí. O meu dθ dt vai dar 9 centésimos de radiano a cada segundo, certo? A medida realmente é pequena, porque o radiano é um pouquinho mais que 60 graus, né? 60 graus ali, então 1 centésimo disso, né? 6 graus, mais ou menos, por volta de 6, 7 graus, 6, 7 graus a cada segundo. Então, depois que ele passou na perpendicular, à medida que ele vai se distanciando, o motor vai girando cada vez mais lentamente, né? O ângulo vai sendo girado cada vez mais lentamente. Nesse instante, a taxa de variação angular ali do holofote será de 9 centésimos de radiano a cada segundo. Tá certo? Então são exemplos de problemas que envolvem variáveis e todas elas dependem de alguma outra variável, em geral é o tempo. Cabe a você equacionar e usar a regra da cadeia. Algumas taxas são fornecidas e cabe a você descobrir alguma outra taxa de variação. Então, não tem teoria. É só usar a regra da cadeia. Derivar uma equação dos dois lados, geralmente em relação ao tempo. Ok? Então é isso aí. Atacar os exercícios. Até mais então.